Começando nossa live. Deixa eu só ver como que as coisas estão aqui. Deixa eu ver se tem um pessoal que vai entrar aqui comigo para bater um papo. Acho que agora vai, né? Vamos ver. Silvana Bernardo entrou, legal. Nossa psicóloga que vai fazer live aqui no Congresso também. Deixa eu ver, já tem uma galerinha online. Josete, minha tia, está acompanhando. Oi, Silvana, que legal. Roberta. Quem tiver online, se puder me dizer se o áudio e se o som estão bons, só para eu saber se está tudo ok. Já tem umas 30 pessoas online. Se alguém só puder me confirmar. Débora está perguntando qual que é o tema. Entendendo as escolhas que faço, Débora. Thalita falou que o som tá legal, beleza. Que bom. Deixa eu ver. Roberto, tudo ok, tudo perfeito, bacana. Muito bom. Bom, tá entrando o pessoalzinho. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para a galera entrar e aí a gente começar a bater um papo de fato. Nesse comecinho, deixa eu ver, tá tudo bom, legal. Pessoal mandando um ok, Gabriele, Evelyn, Maria Letícia, Ivani, Patrícia, legal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e idealizador aqui da Mais Psicólogos e hoje estamos oficialmente começando o nosso primeiro congresso online. Para quem não sabe, de repente está aqui de surpresa, não está sabendo do congresso, a gente vai ter essa semana inteira com várias lives com diversos profissionais abordando vários temas da psicologia, e aí a gente fechou essa semana de congresso com essa ideia mesmo. Eu estou começando hoje, a gente vai ter mais 2 lives ainda hoje, e o resto da semana recheado de conteúdo. Legal, o pessoal está falando que está tudo ok. Bacana. Temos algum... Antes de começar, eu já vou dar alguns recados, tem bastante coisa para falar. Acho que um pessoal até tinha me perguntado. Nessa primeira live, eu vou fazer um sorteio de um livro que está aqui comigo. Não sei se dá para ver legal. A História da Psicologia, da editora M-Books. Eu vou sortear esse livro no final da live. Eu até coloquei aqui em cima, num comentário fixado, quem quiser concorrer a esse livro... A gente tem um evento do congresso, então confirma a presença no evento e curte a página da editora. E aí no finalzinho da live eu vou fazer o sorteio. Se a pessoa que for sorteada não estiver na live, não tem problema, a gente entra em contato também da mesma forma. Acho que aparentemente está tudo ok, né? Deixa eu ver. Vera Lúcia vai ser muito fera o congresso, esperamos que sim. Vanessa legal, está participando do sorteio. Giovana, ok. A Juliana está perguntando qual o link da editora. Se vocês subirem os comentários, o primeiro comentário foi um que eu fiz com o link do evento e da editora. Aí vocês conseguem acompanhar. Fernanda Mion, psicóloga, aqui da Harmony, eu não falei no começo, mas eu estou aqui na Harmony Instituto, que é a nossa apoiadora também do evento. Fernanda, psicóloga excelente, também já está acompanhando a gente. Minha mãe, Dona Elisete, também está acompanhando, que legal. Adriana perguntando se é o início do congresso. Exatamente, estamos iniciando o congresso hoje. Muita gente tem tido bastante dúvidas sobre certificados, horários, algumas pequenas dúvidas do congresso, e eu vou tentar tirar elas no final da live, porque senão eu vou ficar a live inteira repetindo algumas dúvidas e eu acho que não é muito bacana. Eba, Ismailda falou que está travando um pouco. Se tiver mais alguém que estiver travando, só me dá uma resposta, só para eu saber se está tudo bem. Deixa eu ver. Então, como eu falei, estamos iniciando oficialmente o congresso hoje. O tema da live que perguntaram, não sei quem perguntou um pouquinho antes, é entendendo as escolhas que eu faço. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre escolha, como a gente faz escolhas, o que influencia a gente tomar algumas decisões. No final da live, como eu falei, vai ter o sorteio do livro.
E como eu falei no finalzinho, eu tiro algumas dúvidas gerais sobre o congresso que vocês tiverem. Podem até comentando alguma dúvida que vocês tiverem, que no final eu abordo todas elas, certo? Queria já agradecer imensamente todo mundo que está apoiando, participando e que de alguma forma ajudou para que esse congresso saísse do papel. E é muita gente, eu não vou ousar falar o nome de todo mundo aqui porque eu vou acabar esquecendo alguém. Então, desde todos os profissionais que vão fazer as lives, que me ajudaram a pensar, quem não é profissional, mas que por fora, quem está nos bastidores também acabou me ajudando, e aí tem uma porção de gente, eu não vou me arriscar a falar o nome de ninguém, como eu falei, para não esquecer de ninguém, mas eu queria agradecer muito todo mundo que ajudou. Então, a ideia nossa é ampliar a psicologia e levar a informação ao máximo de pessoas possível. E o congresso é uma ideia que a gente teve para poder fazer isso ainda mais. Eu espero que todo mundo goste do congresso, que seja proveitoso, que traga informação e conhecimento para todo mundo. E, enfim, estamos abertos a sugestões, críticas, elogios e tudo mais. Bom, já dei alguns recados. Ismaildo entrou agora há pouco, perguntou meu nome. Eu sou Rodolfo Sampaio, psicólogo e idealizador responsável aqui da Mais Psicólogos, tá? Os comentários, pessoal, eu vou lendo alguns. Talvez se tiver muito, talvez eu não consiga ler todos, mas eu vou tentando intercalar os comentários com o conteúdo que eu trouxe para falar para vocês. Quem tiver dúvida, pergunta, pode comentar, que durante a live eu vou pegando algumas até para usar de exemplo no que eu vou trazer de informação para vocês, tá bom? Então, como eu falei, a ideia hoje é a gente falar sobre escolhas. E a gente pensar um pouquinho como que são feitas essas escolhas que a gente faz. A gente faz porque faz, essas escolhas meio que destino, a gente não tem como fugir delas. E aí eu vou trazer um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Selma acabou de entrar também, uma outra psicóloga que vai fazer palestra aqui com a gente também no congresso. Eu tenho uma anotaçãozinha aqui, que eu vou olhar às vezes para não perder muito o foco da linha de raciocínio que eu pretendo ter durante essa live. Alguns até me perguntaram quanto tempo que vai ter a live. A ideia é que ela dure de 1 hora, 1 hora e meia. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas que fique mais ou menos nesse tempo. E como eu falei, no finalzinho, quando estiver acabando, eu faço o sorteio do livro, tá bom? Então, como eu falei, a ideia é que a gente trabalhe e a gente pense a questão da escolha. E o quanto é importante a gente entender as escolhas que a gente faz. Isso é para todo mundo. Não é porque eu sou psicólogo que para mim é diferente, não é? Enfim, qualquer profissão, qualquer pessoa, é bacana pensar um pouquinho nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu pensei em trazer é pensar o que é uma escolha. Eu até fui no dicionário, peguei uma definiçãozinha que é bem básica, mas eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho. A escolha, ela é o ato ou efeito de escolher, óbvio, quando eu tenho opções diante de mim. Então, eu vou ter preferência por algo quando eu tenho opções. Se eu não tenho opção, isso não é escolha. Acho que é o primeiro ponto para a gente entender e pensar sobre as escolhas. Eu tenho opção, então eu escolhi. Às vezes, uma coisa que é bastante comum as pessoas pensarem nesse assunto é assim: mas se eu tivesse escolhido tal coisa, eu ia me dar mal. Como se isso não fosse uma escolha. Sim, foi uma escolha. Se eu tenho uma opção boa e uma opção ruim, e eu escolhi a boa porque ela é boa, eu escolhi ela, mas eu poderia ter escolhido a ruim também. Então a questão da escolha, basicamente, pela própria ideia da palavra, pelo significado dela, é dar preferência a algo quando tem opções. Resumidamente, essa é a ideia da palavra escolha. E aí um ponto interessante que eu acho da gente pensar também, que às vezes a gente não percebe o quanto a cada segundo a gente está fazendo uma escolha. Por mais que não pareça. Então, por exemplo, nesse segundo, todo mundo que está aqui me assistindo escolheu estar aqui me assistindo. Tá bom. Eu fiquei acompanhando a live durante 1 hora. Então eu escolhi lá no começo, depois eu não escolhi mais nada. Não. Então, assim, cada um que está aqui escolheu assistir a live? Legal. Escolheu entrar na live para acompanhar? Beleza. Só que a cada segundo que passa, você tem a possibilidade de sair. Você tem a possibilidade de fazer qualquer outra coisa, mas você continua aqui. E aí vem até um pouco da ideia do não fazer nada, se não fazer nada também é uma escolha.
E é. Então eu tô aqui, eu entrei para assistir a live, escolhi assistir, beleza. Mas aí depois eu não fiz mais nada, fiquei quieto. Tá, esse quieto, esse não fazer nada, entre aspas, é uma escolha. Porque todo mundo que está aqui, como eu disse, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar limpando a casa, assistindo TV, passeando, trabalhando, qualquer outra coisa, mas escolheu estar aqui por N motivos. E os motivos são diferentes. Não dá para a gente também entender que todo mundo que faz a mesma escolha são pelos mesmos motivos, por mais que pareça isso. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante da gente, como eu falei, entender. A cada segundo, a gente está escolhendo algo. E aí a gente, às vezes, passa um dia, uma semana, um mês, e fica com a sensação de que nada mudou, de que nada aconteceu, mas esquece de lembrar, ou não, esquece de perceber, não percebe, o quanto foi uma escolha nossa. O quanto, quando eu espero um final de semana sem fazer nada, o quanto eu escolhi isso. E aí depois chega no outro dia e fala, nossa, mas nada aconteceu. Tá, mas foi uma escolha minha. Bom ou ruim, acho que não é esse mérito que eu vou entrar agora. Mas a questão é de a gente entender que a gente está escolhendo. Então, a vida que a gente tem é uma escolha nossa. É óbvio que a gente nasce numa família que a gente não escolhe, numa cultura que a gente não escolhe e tudo mais. Mas chega um determinado momento da nossa vida que o que acontece com a gente, fora catástrofes que a gente não tem como controlar, são basicamente escolhas. Então, onde eu moro é uma escolha minha, com quem eu estou me relacionando, o lugar que eu trabalho é uma escolha minha, o que eu como é escolha minha e por aí vai. Então, tudo é uma escolha. Cada segundo a gente está escolhendo algo na nossa vida. Só que às vezes a gente, como eu falei, não repara nesse escolher todo momento, e aí geralmente para pensar nas escolhas que fez quando? No Réveillon. Quando está virando o ano, aí a gente para e pensa, mas deixa eu ver, deixa eu pensar como que foi o meu ano. Deixa eu ver as escolhas que eu fiz. Mas aí, de repente, lá na frente, fica mais difícil de tentar reverter algumas escolhas que a gente fez no passado. Então, por isso que é importante ter esse costume de fazer essa reflexão de deixa eu entender as escolhas que eu estou fazendo, os caminhos que eu estou tomando, para, de repente, se eu perceber que tem algo que não está legal, eu já tentar mudar. E não esperar só o final do ano para tentar prestar atenção no que está acontecendo e tentar mudar. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Deixa eu ver. A Poliana Jacupiranga, São Paulo, Vale do Ribeira, que legal. O Wellington está perguntando minha abordagem e eu trabalho com abordagem humanista. Deixa eu ver. Pessoal falando aqui que é o livro. Deixa eu ver. Tainá, a expectativa é grande. Me graduo em psicologia no fim do ano. Que legal. Acredita que o congresso acrescente bastante. Que bacana. A ideia nossa é essa, tentar trazer informação e ajudar vocês de alguma forma. Deixa eu ver. O que mais? A Lígia falou que está travando. Gleice. O pessoal falou que está travando um pouquinho. Deixa eu ver. Travou. 102 pessoas online. O pessoal falou que está travando um pouquinho. Será que é para todo mundo? Daniela falou que está amando o tema. Amanda falando que até não escolher é uma escolha. Perfeito. O não escolher é uma decisão que a gente toma. Então, enfim, se eu escolhi isso, foi uma escolha. Carol de Paula, legal, outra psicóloga que também já fez algumas lives aqui com a gente na página. Obrigado. Laila falou que travou, que estranho. Tem mais para alguém tá travando, não tá? Se vocês puderem me posicionar, eu agradeço. Ó, a Camila falou que não está travando. Mônica, ok. Eu acho que às vezes pode dar uma travadinha, mas depois volta, ou às vezes pode ser para uma pessoa ou para outra que travou. Mas eu acho que no geral tá ok. Deixa eu ver. Os profissionais que vão fazer as outras lives do Congresso, eu não vou dizer que são de todas as abordagens, mas está bem variado. Não é só de uma ou outra, não. Tem bastante gente de outras abordagens e que vocês vão poder acompanhar até a forma que eles pensam, que eles trabalham. Deixa eu ver. Jéssica, na nossa vida nós temos consequências, seja boa ou ruim. E muitas das vezes reclamamos das consequências ruins e não sabemos que essa consequência é um resultado das escolhas que a gente faz.
Perfeito, Jéssica. Às vezes a gente até toma uma posição da vida um pouco passiva, no sentido de que a vida faz as coisas e eu não tenho muito o que fazer. A vida acontece e eu sou um mero espectador. E na verdade não. Na verdade, a vida, ela, como eu falei, tem coisas que acontecem que a gente não tem como controlar, como uma doença, por exemplo, mas tem coisas que eu acho que a maior parte dela que é nossa responsabilidade, que a gente escolhe. Como eu falei, o que acontece com a gente tem muita responsabilidade. Por mais que às vezes é difícil assumir, que não seja agradável, que não seja algo, nossa, que bacana ficar pensando nisso, mas não deixa de ser verdade. E por isso que eu falei, por isso que é importante a gente, com alguma frequência, pensar e refletir sobre isso. Pensar nas escolhas que a gente faz, nas decisões que a gente está tomando. Não precisa ser todo dia, toda semana. Cada um, de repente, acha uma frequência aí que acha bacana. Mas é importante fazer isso não só no final do ano, como eu falei, né? Se a gente deixar só para o Natal, muita coisa já passou e talvez muita coisa a gente não vai conseguir rever. Essa ideia é perfeita, Jéssica. Deixa eu ver. Não está travando. Algumas pessoas estão falando que está travando, outras não. Deixa eu ver. Daniela, psicóloga de Cascavel, mas hoje mora em Primavera do Leste. Que legal. Aqui tá ok, beleza. Luciane Gomes entrou, também uma das responsáveis aqui pela Harmony. Seja muito bem-vinda. Thalita ok. Também falou que tá bom, beleza. Tem psicóloga cognitiva sim, Amanda. Tem, como eu falei, de várias abordagens. A maioria é muito mais frequente a gente encontrar psicólogo da psicanálise comportamental. Então, eles vão ter sim. Legal, o pessoal falando, a Thaís falando que a ideia do congresso é bom para quem trabalha e não consegue ir até os locais, bacana. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para minha linha de raciocínio e aí eu já volto para os comentários. Tá? Quem quiser, como eu falei, pode ir comentando, deixando pergunta, que aí eu vou intercalando um pouquinho o raciocínio com o que vocês estão comentando, tá bom? Bom, e aí, um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar, depois de pensar que a gente está fazendo escolha a cada segundo, é o quanto muitas vezes a gente não presta atenção nas escolhas que a gente faz. O quanto a gente não tem consciência das escolhas que a gente faz. A gente meio que age no piloto automático, sabe? Então, um dia eu fui e comi isso. Aí, no outro dia eu vou e como também, porque já está ali, porque está mais fácil. E aí eu paro de questionar. Eu estou dando um exemplo da comida, que é um exemplo simples, mas a gente faz isso com a vida toda. Então, às vezes, eu vou lá. Vou no restaurante, vou comer o que? Vou ver o que está ali mais fácil. Então, eu comi aquilo. No outro dia, em vez de prestar atenção e olhar um pouco melhor, eu vou e como aquilo de novo. E quando eu vejo, eu estou meses comendo a mesma coisa todo dia no almoço. E aí eu posso incluir esse exemplo no relacionamento que eu estou. Então, eu comecei uma relação porque tinha que começar, porque estava legal. Só que aí eu vou mantendo, meio no piloto automático, meio empurrando com a barriga, só que chega uma hora que ela não está mais legal. E aí eu não sei o que eu faço, eu não sei aonde que a coisa se deu, porque eu não consigo prestar atenção. Se eu estou prestando atenção com alguma frequência, quando a coisa começa a ficar ruim, eu consigo mudar, eu consigo fazer alguma coisa. Agora, se eu paro para olhar só lá na frente, fica muito mais difícil. É basicamente a ideia da prevenção. Então, se eu consigo olhar com frequência para o que está acontecendo na minha vida, para as escolhas que eu estou fazendo, eu consigo, quando eu percebo que algo não está legal, eu busco mudar. Eu tento alguma coisa diferente. Agora, se eu não presto atenção, a vida vai literalmente levando. Eu até concordo que às vezes a gente fica com essa sensação de que a vida leva e a gente não tem o que fazer. Mas a vida leva se a gente deixa. Se a gente permite que as escolhas sejam automáticas, chega uma hora que a gente nem sabe por que está comendo aquele prato. Nem sabe por que está mais com aquela pessoa, nem sabe mais por que está naquele trabalho, enfim. Nem sabe mais por que está assistindo aquela novela, ou aquele filme, ou aquele programa, porque fica literalmente no automático. Então, assim, se todo domingo eu assisto independente do que aconteça. Nada contra quem faz a mesma coisa sempre. Mas o importante é ter isso claro. Então, se eu quero assistir todo dia o mesmo programa e eu consigo perceber que é porque eu gosto, porque me faz bem, porque ele me interessa, beleza.
não tem problema. Agora, o que é complicado é a gente entrar nesse automático e nem prestar atenção que, no fundo, aquilo já não me traz nada. Que, no fundo, eu nem gosto mais do programa e que eu não estou mais interessado ou algo nesse sentido, entendeu? Esse que é o principal ponto. Eu achar que é normal é bem relativo. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar também. O quanto eu estou agindo no automático ou o quanto eu estou realmente fazendo as coisas porque eu gosto, porque eu tenho prazer e eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Esse é um outro ponto bem, bem importante também. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Érica, estou fazendo psicoterapia, cada vez amando mais a psicologia. Legal, muito bom. Ó, a Daiane fez um comentário aqui que eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Às vezes, quando você estiver travando muito para alguém, você pode atualizar a página e aí quando volta, normalmente volta melhor. Deixa eu ver. Ó, a Ibiane, acho que é Ibiane comentou, mas eu tinha até falado. No final eu vou falar um pouquinho mais do congresso, vou tirar algumas dúvidas, vai ter o sorteio do livro, então eu vou deixar mais para o final para não ficar repetindo toda hora algumas dúvidas que o pessoal tá tendo. Araiane Menezes, outra psicóloga também muito show, que vai fazer live aqui com a gente. Fabi perguntando da abordagem, eu trabalho como humanista. Deixa eu ver. Carol, escolher ou deixar de escolher sempre exige responsabilidade. Exatamente. As nossas escolhas, elas exigem responsabilidade porque elas vão ter consequências. Então, eu fazer algo ou deixar de fazer, eu vou ter consequência de qualquer forma. Então, por isso que é importante a gente... A responsabilidade, ela existe. É que às vezes a gente deixa ela um pouco de lado. A gente tenta não olhar tanto para ela. Mas é importante a gente ter esse olhar para saber e ter consciência de que, fazendo ou não, vai ter alguma consequência. Então, deixa eu tentar pensar nas consequências que vão ter e, de repente, qual que é a melhor opção que eu posso tomar. Deixa eu ver. Easy Nascimento. E quando fazemos uma escolha sabendo que é errada, como lidar? Esse é um ponto, eu acho que até deixar ele até um pouco mais para o final. Mas, já que a Easy perguntou, eu acho que a gente pode entrar. Eu não sei se muitos de vocês já passaram por uma situação, ou vocês pensando, ou viram alguém passando, mas eu vejo bastante. Que acontece o seguinte, a gente vai e toma uma decisão. Então eu escolhi, por exemplo, vir assistir o congresso, vim assistir a live aqui na Mais Psicólogos. Porque eu achei que ia ser legal, porque eu achei que poderia fazer bem, enfim, algo me fez querer vir assistir, ou por curiosidade, ou até que eu pensasse, eu acho que vai ser uma porcaria, mas eu vou dar uma olhada, eu escolhi. Ponto. Algo me fez escolher isso. E até quando eu penso assim, eu acho que vai ser ruim, mas eu vou olhar, é porque, ainda assim, algo positivo em mim existe. Isso não tem como. Só que o que acontece? Aí chega amanhã eu falo, nossa, assisti aquela live, achei uma porcaria, só perdi tempo, ou seja, fiz uma escolha errada. E aí eu me culpo, falo, nossa, que idiota que eu fui lá assistir um negócio que no fundo nem prestava, era uma porcaria. Muitas vezes a gente faz isso, a gente se culpa por escolhas que aconteceram lá no passado. Então, se ontem, mês passado, ano passado, eu fiz uma escolha e hoje eu acho que ela está errada, isso não significa que foi uma escolha errada. Isso significa que hoje, revendo o que aconteceu, eu não faria de novo. Mas, se eu pensar assim, que eu acho que talvez seja o mais saudável para a gente, lá atrás, quando eu escolhi isso, por que eu escolhi? Porque eu achei que ia ser o melhor. Porque ainda que hoje não me faça sentido, lá atrás eu achei que fazia. Hoje é muito fácil eu falar que não foi legal, porque eu já passei, eu já experienciei aquilo, eu já sei os resultados. Então é fácil falar, não, isso aí não vale a pena. Mas lá atrás fazia sentido. Lá atrás eu olhava para aquilo e falava, putz, acho que vai ser legal. Então, com as condições e a experiência que eu tinha lá atrás, fazia sentido. Então não tem por que eu falar que foi uma escolha errada. Foi uma escolha certa para aquele momento. Então eu fiz o meu melhor. E aí eu acho que é um ponto que eu falo bastante, enfim, tento divulgar bastante. Que a gente, a cada segundo, está fazendo o nosso melhor. Se amanhã eu olho para o que aconteceu e falo, meu, que idiota que eu fui, isso não significa que eu não fiz o meu melhor.
Se eu não pudesse fazer aquilo, eu não faria. Se aquela escolha não me fizesse sentido, eu não faria. Foi o melhor que eu pude fazer. Só que aí, às vezes a gente pensa, mas mesmo assim, eu já tinha quase certeza que ia dar errado. Mesmo assim, mesmo eu tendo quase certeza que ia dar errado, ou certeza que ia dar errado, o melhor que eu podia fazer foi escolher aquilo. O melhor que para mim fazia sentido era aquilo. Então não tem por que a gente ficar se culpando, se julgando, se a gente fez o nosso melhor. Se a cada segundo a gente fez o nosso melhor. Então, e aí eu gosto de pensar o quanto é legal a gente pensar nisso e tirar essas culpas que a gente às vezes fica sentindo de coisas que nós fizemos. É besteira, a gente não leva a lugar nenhum. A gente não vai mudar o que aconteceu. Ponto. Ficar se culpando, se julgando, não vai adiantar nada. Só vai fazer a gente se sentir mal. Então, por isso que eu acho que é importante. E aí, quando a gente reflete com alguma frequência sobre as nossas escolhas, a gente evita um pouquinho isso. A gente consegue tanto tentar mudar antes de chegar num final que a gente não quer, ou mesmo que chegue a um resultado que no fundo a gente não queria, é importante a gente perceber que ainda assim eu fiz o que eu podia. Foi o meu melhor. Deu certo? Hoje eu acho que não, mas naquela época eu achava que sim. Não sei se é bem essa a ideia que você está trazendo, Izzy, mas eu acho que essa ideia eu considero ela muito importante. A gente entender que a gente faz o nosso melhor. E o nosso melhor pode não ser o melhor para o outro. O melhor do outro pode não ser o nosso melhor. Muitas vezes a gente fica nessa comparação de escolhas e de decisões que também não é muito, não tem muito sentido. Ficar comparando o que cada um faz, as escolhas de cada um tem uma vida, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, cada um tem uma experiência, então é besteira às vezes ficar se comparando também. Ana Lívia perguntou o que você acredita que está associado à falta de percepção da possibilidade de escolha de cada um. Legal. Por que cada um não consegue prestar atenção nas escolhas? Hoje, eu não vou dizer eternamente, eu vou dizer hoje porque é o que eu vejo hoje. A gente tem uma vida muito corrida, muito atribulada, cheia de obrigações, cheia de ansiedade. Essa ansiedade social que a gente vive, ela faz com que a gente não tenha tempo para prestar atenção em nada. Então, até eu acho que um pouco do ritmo que a gente vive, um pouco da tecnologia trazer milhões de informações, a gente não tem tempo para parar. Pelo menos é o que eu sinto hoje. A gente tem a toda hora estar fazendo alguma coisa. Até uma pergunta que eu faço para vocês. Com que frequência a gente para não fazer nada? E fazer nada é literalmente deitar no sofá e olhar para o teto, sabe? Ou ir passear e ficar andando sem um objetivo. Com que frequência? Com que frequência que a gente não está no computador, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, que a gente não está no telefone assistindo alguma coisa, alguma série, algum filme, que a gente não está fazendo praticamente algo, na prática. E aí eu acho que isso é um sintoma dessa questão, dessa dificuldade de a gente perceber, Ana. Porque a gente não tem mais o costume, não vou dizer que teve ou que sempre teve, ou algo assim, não vou comparar com antigamente, mas eu acho que a gente não tem o costume de parar. Porque eu só vou conseguir prestar atenção em algumas coisas quando eu paro. Se eu estiver no ritmo acelerado, eu não vou conseguir parar. E até muitas pessoas já ouvi comentários assim, nem à noite eu consigo parar para pensar, porque eu estou tão cansado que eu deito e eu apago. Então até aquela coisa de que algumas pessoas comentam de, mas na hora que eu vou dormir eu penso um pouco na minha vida. Nem isso consegue, porque está tão cansado que não dá tempo de pensar. Deitou, dormiu. Eu sinto bastante que tem isso causando um pouco essa falta, essa dificuldade de percepção. Não vou dizer que todo mundo é por causa disso, mas a grande maioria eu vejo por causa disso. A gente está num ritmo muito frenético, a gente não consegue parar e sem fazer nada, parar para respirar, para olhar para a gente, e aí não dá tempo de prestar atenção nas escolhas. Eu tenho que prestar atenção na série, no WhatsApp, no Face, no Instagram, no YouTube, na Netflix, enfim. Nada contra essas redes sociais. Eu uso todas elas, adoro, acho muito importante. Facilita muita coisa para a gente, mas a gente precisa de um tempo para a gente. Precisa de um tempo para se olhar, para refletir, para pensar na vida, prestar atenção nas escolhas que a gente faz. E eu vejo um pouco por isso, por esse lado. Jefferson
Deixa eu ver, a escolha também está vinculada aos nossa bagagem emocional, histórica, valores, anseios que trazem os caminhos para a escolha. Perfeito. Esse era até o próximo ponto que eu ia falar. Acabei respondendo a ideia anterior, mas a ideia eu ia basicamente trazer essa que o Jefferson está trazendo. Que a gente pensa nas escolhas que a gente faz, é importante refletir e tal, mas muita coisa influencia as escolhas que a gente tem. Muita. E aí a gente pensa o pai, a mãe, amigos, o trabalho que eu tô, o padrão social que eu tenho, os sonhos que eu tenho, o meu humor influencia. E aí a gente pode pensar em diversos exemplos. Então, desde, eu vou escolher fazer isso porque eu sei que minha mãe vai gostar. Eu vou, e aí pensando em humor, por exemplo, eu tô meio para baixo hoje, então hoje eu vou comprar aquele chocolate. Que eu só vou comprar porque eu tô com o humor meio deprimido, sei lá, que eu tô um pouco mais para baixo. Então tem muita coisa que a gente faz por coisas que estão em volta da gente. Então, eu vou fazer aquilo porque eu sei que se eu não fizer, o fulano não vai gostar. Então eu vou fazer só por causa daquilo. Eu vou fazer isso por aquilo. Como eu falei, muitas vezes a gente está no piloto automático e não presta atenção nisso. Não presta atenção que a gente está comprando mais chocolate, porque no fundo a gente não está com fome, no fundo a gente está se sentindo para baixo. A gente não para prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas a ideia que o Jefferson trouxe é perfeita. Tem muita coisa que influencia as nossas escolhas. Até é difícil a gente tentar contabilizar todas elas. É quase impossível, na verdade. Mas praticamente tudo que aconteceu com a gente e continua acontecendo, de alguma forma influencia. O país que eu vivo influencia as escolhas que eu tenho. Se eu tivesse nascido na Alemanha, talvez eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje. Provavelmente não. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na África e por aí vai. Então tem muita coisa que influencia as nossas decisões. Regina perguntou, as doenças você escolhe? Aí eu acho que nesse ponto, Regina, entra o que eu falei até um pouquinho antes. A gente escolhe, eu vou chutar aí, 80% da nossa vida. Tem uma pequena porcentagem que são coisas que a gente não tem controle. Então, assim, eu não escolho o país, a cidade e a família que eu vou nascer. Isso eu não tenho controle. Até a minha infância, enquanto eu sou pequeno, eu não escolho a alimentação que eu vou ter, eu não escolho onde eu vou morar, eu não escolho um monte de coisa. Que são coisas que vão me influenciar para a vida toda. Eu não escolho ter um câncer, por exemplo, eu não escolho pegar uma gripe, esse tipo de coisa eu realmente não escolho. Realmente não dá para dizer que a gente escolhe 100% da nossa vida, mas grande parte a escolha é nossa. Eu não escolho ter uma doença, por exemplo, mas eu escolho o que eu vou fazer com ela, entendeu? Mas realmente tem algumas coisas que a gente não escolhe. Deixa eu ver mais comentários. João Luiz, tem meios para lidar com a angústia resultante das escolhas erradas, expectativas frustradas, na qual a gente não admite ser fruto da nossa própria liberdade? Olha, João, eu acho que vai até um pouquinho com o que eu falei um pouco antes. Se a gente entender que as escolhas que a gente fez foi o melhor que a gente pode fazer, que a gente pôde fazer, talvez alivie um pouquinho. É lógico que só falar isso não resolve tudo, não é algo tão simples assim. Eu diria que até uma prática, um treino que a gente precisa ter. Se eu olho lá para trás e escolhi, e percebo que eu escolhi algo, como eu falei, que hoje não faz o menor sentido para mim, e eu preciso entender que lá atrás eu escolhi aquilo porque naquela época me fazia sentido. Naquela época eu olhava para aquilo e falava, nossa, isso aqui é legal. Então eu escolhi. Não foi legal? Tudo bem. A gente precisa parar de se culpar por coisas que a gente fez achando que é errado. Para mim, eu não trabalho com essa ideia de errado. Eu trabalho de que foi o melhor ou não. Hoje eu acho que não foi o melhor que eu poderia ter feito. Mas naquela época, foi. Como eu costumo dizer que é muito fácil a gente julgar a nós mesmos no passado. É muito fácil olhar para mim lá com 15, 16 anos e pensar, nossa, que idiota que eu era, que eu não fazia tal coisa. Eu não era idiota. Eu fazia o que eu podia. Eu não tinha uma experiência de vida que me fizesse pensar diferente. Hoje eu estou tendo uma atitude, sei lá, hoje eu estou aqui assistindo a live. Daqui um mês eu posso olhar e falar, nossa, que idiota que eu fui assistir aquela live. Isso significa que eu estou sendo idiota agora? Não. Isso significa que hoje isso é o que me faz sentido. Até porque tem um outro ponto que a gente esquece, que a vida inteira a gente está mudando. A gente não é o mesmo pelo menos eu,
com 10, 15, 20, 25 anos. A gente muda. A cabeça que a gente tem, assim, que a gente tem hoje e que a gente tinha 5 anos atrás, é outra. Então, como que eu vou cobrar que há 5 anos atrás eu pensasse o que eu estou pensando hoje? Não tem como, é impossível. Como que eu vou cobrar que há 15 anos atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje? Não tem como. Se eu ficar me cobrando, só vai gerar culpa, frustração, essa angústia que o João comentou. Eu acho que não leva a lugar nenhum. Mas isso é muito importante a gente pensar. Talvez facilite um pouco pensar sobre isso. A cabeça que eu tenho hoje é diferente da cabeça que eu tinha 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 meses atrás. Eu não tenho a mesma cabeça. Ah, não, mas eu não mudei quase nada. Não importa. A gente não é a mesma pessoa de anos atrás, de meses atrás. Se eu consigo entender isso, facilita a cobrança de, tudo bem, putz, eu errei entre aspas, naquele momento, mas eu fiz o que eu podia. Hoje eu olho para aquilo, uso essa experiência e eu vou buscar algo diferente. Mas não dá para dizer que eu errei ou algo nesse sentido, entendeu? Eu não vejo que não tem uma receita para a gente lidar com isso. Mas eu acho que facilita quando a gente entende que a gente muda, que a gente tem mais experiência hoje do que tinha lá atrás, seja quando for. Carol, trabalho com abordagem humanista, Carol. Adoro fenomenologia, mas estou mais com a humanista. Deixa eu ver. A Sumaila, acho que é Sumaila. Qual é a relação entre as influências indiretas que sofremos dos outros e, consequentemente, as nossas escolhas, sejam inconscientes ou conscientes? É um pouquinho complicado, Sumaila, a gente ter muito concreto, saber quanto exatamente é essa influência. A gente não tem como saber exatamente, não, me influenciou só um pouquinho, muito, enfim, colocar em números, por exemplo. Mas a gente sabe que existe. Então, assim, tudo que está ao nosso redor, que a gente tem contato, influencia. Não tem como. Às vezes, conscientemente ou não, vai ter alguma influência. A gente tem influência da mãe, do pai, do irmão, do tio, do cachorro, do amigo do trabalho, do chefe, do namorado, da esposa, por aí vai. Das pessoas que a gente acompanha, de alguma forma influencia. Eu, de alguma forma, estou influenciando vocês agora, e os comentários que eu vejo, de alguma forma, me influenciam. É bom, ruim, é muito, é pouco? É difícil a gente avaliar. A gente teria que parar e prestar atenção em cada caso para poder tentar enxergar um pouquinho melhor. Mas que existe a influência, existe. Isso não tem como a gente fugir. Mas eu acho que para a gente entender quanto a gente realmente precisa parar. Numa terapia, talvez a gente consiga prestar atenção um pouquinho melhor nisso. Ou a gente mesmo, parando num tempo quieto e prestando atenção, tentando pensar e tentando enxergar um pouquinho isso. Mas não é tão simples a gente olhar para aquilo e falar, isso me influenciou tanto. Não é tão simples assim, mas que a influência existe, isso é fato. Luiz, a emoção atrapalha na escolha? Atrapalha muito. Qualquer e acho que talvez vocês tenham experiências de a gente toma uma escolha com raiva e outra escolha se eu não tiver com raiva. Seja qual for a situação. Se eu for no mercado nervoso, com pressa, eu vou pegar qualquer coisa correndo. Se eu for calmo, tranquilo, eu vou de boa, olho o preço, vejo se o produto é legal ou não. Tudo que a gente faz, e isso não é só no mercado, é em qualquer momento da vida, dependendo do estado emocional que a gente está, influencia muito. Se eu estou mais nervoso, eu posso ser mais ríspido com alguém. Se eu estou mais calmo, eu posso entender alguém comentar alguma coisa. Se eu estou mais deprimido, eu vou olhar tudo negativamente do que as pessoas estão falando. Então, o nosso humor, as emoções que a gente tem, influencia muito. Por isso que é importante a gente tentar buscar ter uma vida saudável. Se eu tenho uma vida o mais saudável possível, se eu consigo me alimentar bem, aquele clichêzão que a gente fala, né? Me alimentar bem, ter momentos de lazer, ter um hobby, fazer atividade física, ter relacionamentos saudáveis e produtivos perto de mim. Enfim, se eu tenho uma vida saudável, a chance das emoções me atrapalharem são menores. Se eu tenho uma vida saudável, a chance da gente perder o equilíbrio, perder o bom senso é muito menor. Então, por isso que a gente, às vezes, psicólogo enche o saco de vamos cuidar da saúde mental, porque é importante. Se eu não cuido da minha saúde mental, as escolhas que eu faço vão estar prejudicadas.
Então, isso é realmente muito, muito importante. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O pessoal falando que quer o livro. Que legal. Deixa eu ver. Lígia, em questão de relacionamentos, as escolhas mais comuns são de abrir mão. Assim que começa a ficar difícil, e isso se tornou quase que uma decisão coletiva. A maioria das pessoas faz isso atualmente. Minha questão é, quando a escolha é realmente minha e quando é algo que a sociedade toda está fazendo. Muito legal, Lígia. Acho que é um ponto, só por você pensar isso, já demonstra que você está refletindo sobre isso. Mas realmente é muito comum a gente tomar decisões que todo mundo está tomando. Então, às vezes, eu vou fazer uma coisa, não porque eu realmente quero ou acho que aquilo é o melhor, mas porque, no fundo, eu vejo tanta gente fazendo que eu começo a acreditar que aquilo é o melhor para mim também. Então, se todo mundo diz que eu tenho que torcer para o time A, que eu tenho que assistir o programa B, que eu tenho que fazer tal curso e tudo mais, eu vou começar a achar que eu tenho que fazer aquilo também. É bem difícil, às vezes, a gente conseguir ter esse feeling, essa avaliação do que é meu e do que é do outro. Realmente não dá para a gente generalizar e não é tão fácil assim, não, isso aqui foi meu, isso aqui é do outro. Muitas vezes, até como eu falei um pouquinho antes, eu vou ter que parar e prestar atenção e buscar lá atrás para ver o que é meu e o que não é meu, o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque o problema não é fazer o que todo mundo faz, é fazer e no fundo não gostar daquilo e no fundo não ser aquilo que eu estou fazendo. A gente enche o saco, mas na terapia a gente tem um espaço para trabalhar muito isso, para enxergar as escolhas que a gente está fazendo e se essas escolhas, no fundo, elas fazem sentido mesmo, ou se a gente está simplesmente reproduzindo e está no piloto automático. Mas essa pergunta é muito legal, Lígia. Como eu falei, só a ideia de você prestar atenção e conseguir enxergar que isso existe já é um passo enorme que você dá para poder mudar e, enfim, enxergar o que está acontecendo, enfim, tomar alguma atitude com tudo isso que você está vendo. Mas muito, muito legal a sua pergunta. Deixa eu ver, Ismailda falou que está travando. Se para mais alguém estiver travando, dá um toque, mas para mim aparentemente está normal. De nada, Izzy. Deixa eu ver. A Lígia está trazendo, ó, legal, nem todo mundo está fazendo o seu melhor a cada segundo. Eu penso que se culpar é importante às vezes. Só com o impacto a gente muda algumas coisas da vida. Legal. Eu acho que eu entendi seu pensamento, Lígia, mas deixa eu tentar até clarear um pouquinho o que eu penso sobre isso. Eu também acho que é importante a gente se frustrar, é importante a gente ter alguma coisa que dê um choque na gente e fale, ó, isso aqui não tá legal, vai mudar, vai fazer alguma coisa com isso. Que eu acho que entra até nesse impacto que você está falando. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a gente aprende muito mais com coisas ruins do que com coisas boas. Mas nem por isso a gente vai buscar coisas ruins para poder aprender mais, né? Só que aí o que eu penso? Quando eu digo que a gente está fazendo o seu melhor, eu enxergo dessa forma. Se a pessoa fez aquilo, é porque naquele momento ela não tinha condições de fazer diferente. Porque eu entendo que se ela pudesse, ela teria feito. E aí eu não acredito que ela não fez o melhor dela. Eu vejo dessa forma, mas entendo e respeito perfeitamente a sua ideia. Acho que é uma ideia bastante válida e sem problema nenhum. Eu gosto desses comentários que vão até de uma certa forma diferente do que eu penso, porque é importante, isso que faz a gente pensar. Também não tem sentido todo mundo concordar, porque senão às vezes a gente está concordando só porque todo mundo está concordando. Mas legal, acho que eu entendo sim a sua ideia. Na parte do se culpar, eu não acho que a culpa é bacana. Eu não acho que o se culpar ele seja saudável, ele seja produtivo. Eu acho que a gente consegue usar outros momentos, outras formas de olhar para o que aconteceu e isso ser produtivo para a gente. Então eu posso ficar frustrado, eu posso ficar mal de alguma forma, mas eu vejo a culpa em si como algo ruim, que vai muito mais me atrapalhar do que me dar algo positivo para poder trabalhar, entendeu? Mas bacana seu comentário, muito bom. Jéssica, claro, o que é bom para mim não é necessariamente bom para o outro. Perfeitamente, perfeito, né? Deixa eu ver. Tainara, as escolhas são também essenciais para a formação da nossa identidade.
nos ajudam no sentido de que as situações futuras, deixa eu ver, tenhamos uma base para lidar com tais momentos na nossa vida, seja no âmbito pessoal ou profissional. Exatamente. A gente usa a escolha como experiência. Então, é importante a gente olhar para as escolhas que a gente faz e aprender com elas. Não simplesmente reproduzir, fazer e sem prestar atenção no que está acontecendo. Obrigado, Izzy. Deixa eu ver. Carla, ou seja, não temos culpa por essa escolha porque não sabíamos que estávamos fazendo era o nosso melhor no momento. Eu vejo assim, Carla, eu vejo com essa coisa de eu não tenho culpa. A gente precisa tomar um pequeno cuidado para não entrar numa coisa de, como é que eu posso dizer, de não responsabilizar. Então assim, se eu fiz é porque eu não tinha o que fazer melhor, então fica por isso mesmo. E eu não paro para prestar atenção nessa escolha. Às vezes a gente pode acontecer de eu entrar nesse ritmo de não me culpar nunca e achar que eu nunca fiz nada errado, e só reproduzir. Claro, eu não faço nada errado mesmo, estou fazendo tudo certo, então eu só vou fazendo, mas eu não paro para prestar atenção. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Talvez seja até um pouco da ideia, não sei, que a Lígia tenha trazido um pouco atrás. Mas eu gosto de pensar, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas é importante a gente olhar para o que a gente fez, para as escolhas que a gente teve e entender que assim, naquela época foi o melhor. Hoje não faz sentido eu fazer isso de novo. Então, já que não faz sentido, eu vou mudar hoje. Mas não ficar lá atrás eu errei, lá atrás eu fui burro, enfim. Lá atrás eu fiz o que eu podia. Hoje o que eu posso é diferente. Hoje eu tenho mais experiência, hoje eu tenho uma cabeça diferente. Então o que eu posso fazer hoje é diferente. Então eu reproduzir comportamento com a desculpa, entre aspas, de que mas eu estou fazendo o meu melhor, é um risco que a gente pode correr. Mas por isso que é importante parar e refletir. Não simplesmente achar que eu estou fazendo sempre o certo e por isso eu não preciso fazer nada. Não. Eu fiz o melhor. Hoje eu posso fazer um melhor diferente se eu parar e refletir. Se eu só reproduzir comportamento, aí vira uma desculpa. Não vira eu estou fazendo o melhor, entendeu? Deixa eu ver. João Luiz. Não, tem um outro aqui antes, peraí, que pulou. Josinete. Como lidar com as frustrações de escolhas que deram errado? Eu acho que, para mim, Josinete, entrando um pouquinho no que eu comentei um pouco antes, a forma que eu vou enxergar essas escolhas. Se eu enxergo elas, como eu falei, eu olho e falo, eu sou burro, eu sou idiota, eu não devia ter feito isso vai ter um peso enorme para mim. Se eu olho para elas e falo, não achei legal, não gostei, hoje não me faz bem, mas eu entendo que naquela época fazia, que naquela época aquilo tinha algum sentido para mim. Então, beleza, hoje não faz, eu vou pegar isso e vou mudar. Se eu olho para o que aconteceu e deixo do mesmo jeito, eu vou continuar mal. Eu vou continuar reproduzindo, vou continuar mantendo algo que não está legal. E aí eu vou continuar pior, a situação é cada vez se agravar mais. Por isso que é importante o olhar, entender que foi o que eu podia fazer, mas hoje eu posso fazer diferente. Não dá para a gente entrar, como eu falei um pouco antes, não dá para a gente entrar num comodismo de, mas eu estou fazendo o meu melhor. Não necessariamente. Eu fiz o meu melhor. Hoje o meu melhor pode ser diferente. Então, assim, sem desculpa de, estou fazendo o meu melhor e ponto. Não, o meu melhor hoje eu tenho condição de fazer diferente. Então eu vou buscar fazer diferente, entendeu? Deixa eu ver. Cadê? João Luiz. Penso que escolhas sempre irá causar algo esperado ou inesperado. Em nosso dia, tudo acontece muito rápido e intenso. Não é como uma receita de bolo, mas a prática ou tentativas pode causar assim alguma mudança. Perfeito, João. Concordo plenamente. A gente vive num ritmo muito acelerado, que às vezes a gente não consegue prestar atenção nas coisas que estão acontecendo com a gente. Deixa eu só arrumar aqui um negocinho. A gente não consegue prestar atenção nas coisas que acontecem com a gente, mas é importante a gente prestar. Porque senão a gente entra até um pouco nessa questão que você colocou, de algo inesperado, e foi inesperado porque a gente não se planejou, não pensou, entendeu? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, partes técnicas que precisam ser olhadas. Deixa eu ver. Acabando a bateria do notebook, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Vamos ver.
Acho que a coisa está se... Desculpe o erro técnico, mas a bateria não quer carregar, coisa boa. Deixa eu tentar arrumar aqui. E daqui a pouco sorteio, hein? Aparecendo... Ah, agora foi, beleza. Desculpa aí a pequena falha, pessoal. Vamos ver mais comentários. Cadê? Grace, escolhas frustradas sem dúvida são importantes na nossa construção como indivíduos. Ninguém acerta sempre, muitos acertos só vêm depois de aprendermos com os erros. Perfeito, Grace. Até porque, como eu falei, a gente muda conforme a gente vai vivendo. A gente não é a mesma pessoa. Então, o que para mim era certo antigamente, hoje já não é tão certo assim, ou não faz tanto sentido. Então, é importante a gente rever essas coisas que vão acontecendo, até se frustrar sim, para poder melhorar, para poder crescer. Eu falei que eu ia comentar no finalzinho, mas só respondendo a Daiane, todas as lives do Congresso vão ficar salvas aqui na página e depois a gente vai colocar no Facebook, no YouTube, tá, pessoal? Deixa eu ver, Luiz Augusto. Somos razão e emoção e creio que algumas escolhas são movidas por sentimentos. Qual a linha tênue para que a escolha não seja movida pelo impulso? Olha, Luiz, eu acho que resumidamente o que eu posso tentar te responder é até um ponto que eu falei um pouquinho antes, que é o quanto a gente tem uma vida saudável. Porque assim, as emoções elas influenciam, isso é fato. E a cada segundo a gente tem emoção. A emoção não é uma coisa que vem, tenho emoção, não tenho mais, sumiu a emoção. Não, a gente tem emoção e razão a cada segundo da nossa existência. Só que o que a gente entende que é importante? Se eu não estou bem, emocionalmente falando, a chance dessas emoções destoarem do que eu sou é muito maior. E aí eu posso acabar tomando decisões baseadas numa emoção que não é muito o que eu sou de verdade. Então, por exemplo, eu tô mal por qualquer motivo, estou depressivo, por exemplo. Vou dar o exemplo da depressão só para tentar exemplificar. Normalmente, sem a doença, sem aquela emoção muito forte, eu tomaria uma atitude. Com ela eu tomo outra. Então, a gente pode usar isso para diversos exemplos. Se eu estou num momento de muita raiva, eu vou tomar uma atitude. Sem essa raiva, eu vou tomar outra. E o que a gente tenta buscar? Um equilíbrio. Raiva todo mundo tem, dia mais para baixo todo mundo tem, mas o que a gente precisa trabalhar, tentar buscar um equilíbrio, e aí, dentro desse equilíbrio, a gente considerar o que faz bem para a gente. Se eu percebo que as emoções estão destoando muito do que eu busco, ou desse equilíbrio, algo não está legal e a chance de eu tomar uma atitude, uma escolha, que eu vou me arrepender depois, é muito maior. Então, por isso que é importante se cuidar e aí, como eu falei, até fazer esses momentos de reflexão. Se eu consigo parar para pensar e olhar para as escolhas que eu tenho feito, eu vou conseguir enxergar, provavelmente, que as escolhas talvez estejam acontecendo por picos de raiva que eu tenho, por exemplo. Eu vou conseguir parar e enxergar que, na verdade, eu estou muito assim, porque aquela escolha que eu fiz foi no momento X. Foi no momento que eu estava muito ansioso, por exemplo. E aí eu enxergar que, putz, eu tomei essa decisão só porque eu estava ansioso. Se eu tentar melhorar essa ansiedade, como será que eu vou reagir? Então, a gente buscar um equilíbrio emocional para que as decisões que a gente tome sejam mais próximas de nós mesmos, sejam mais eu, e não simplesmente uma resposta impulsiva de uma emoção que eu tô sentindo ou que eu senti. Deixa eu ver. A Pela comentou, então nós escolhemos sofrer ou não? Se sim, como lidar com isso? A questão da escolha, Pela, é uma escolha também. Quer dizer, a questão do sofrimento é uma escolha também. Como eu falei, a gente não escolhe ter uma doença, por exemplo, mas eu escolho o que eu vou fazer com ela. Isso é fato. Mas aí, como eu falei, tem muita coisa que influencia nossas escolhas, até que eu falei um pouquinho antes. Às vezes é difícil eu falar que eu estou sofrendo porque eu não quero mudar, mas na verdade eu estou sofrendo porque a minha vida, as minhas experiências me levam mais para esse lado. Então, eu também não quero deixar a ideia de que assim, você está sofrendo porque você quer. Não é exatamente essa ideia que eu quero passar. Tem sofrimentos que a gente meio que permite que eles aconteçam,
e a gente pode mudar, mas tem também o outro lado, como eu falei, das influências que a gente sofre, que eu acabo escolhendo um caminho, uma opção, porque a minha vida inteira me leva para aquilo. As minhas escolhas da vida inteira me levaram para aquilo. E não vai ser de uma hora para outra que eu vou enxergar isso e vou conseguir mudar isso. É muito mais complexo mudar algumas coisas, enxergar alguns comportamentos, só falando assim. Como eu falei, tem coisas que a gente vai ter que parar e realmente ir a fundo para entender, para olhar, para enxergar para aquilo. Porque senão não é tão simples assim também. Falando é bem simples, mas quando a gente tem que lembrar que cada um que está aqui é cada um tem uma história, uma vida, influências diferentes, e não dá para a gente achar que rapidamente assim, não, olhei, já enxerguei e mudei. Nem sempre vai ser assim. Tem pequenas coisas que a gente consegue fazer um pouco mais fácil dessa forma e outras coisas não. Outras coisas eu vou precisar de uma ajuda profissional, ou uma ajuda até de alguém mais próximo para me mostrar alguma coisa que eu não estou enxergando, mas não é tão simples assim que a gente vai conseguir resolver tudo isso, tá? Deixa eu ver. Tem bastante pergunta, eu acho, né? Não sei se eu vou conseguir responder todas. Bastante gente comentando. Deixa eu voltar aqui. Talvez, pessoal, uma pergunta ou outra eu não vou conseguir responder. A gente tem mais uns 20 minutinhos ainda. No final ainda vou fazer o sorteio do livro e passar mais algumas informações para vocês. Deixa eu ver. As opiniões, a Ismailda falou, as opiniões realmente influenciam nossas escolhas, infelizmente. Eu não sei se infelizmente ou felizmente. Às vezes a gente toma umas escolhas porque alguém te viu alguém fazendo uma coisa bacana e a gente vai fazer bacana também. Isso é bom. Mas realmente as opiniões das pessoas influenciam muito as nossas atitudes. Eu que agradeço, Luiz. Deixa eu ver. A Beatriz também falando, né, que as opiniões de outras pessoas influenciam. Jefferson, não saber o que nos faz bem e quem somos são grandes fatores para essas escolhas muitas vezes tomadas por interferência do outro. Com certeza, Jefferson. Se eu não tenho claro quem eu sou, o que eu gosto, enfim, o rumo que eu quero para minha vida, eu vou meio no automático. Até que alguém comentou um pouco atrás, não lembro quem foi. Eu vou começar a fazer coisas porque todo mundo está fazendo. Eu vou começar a ir naquele lugar, naquele shopping porque todo mundo vai. Eu vou começar a ir naquele restaurante porque todo mundo vai. Eu vou assistir aquele programa porque todo mundo assiste, e aí eu não sei mais o que sou eu e o que todo mundo faz. Isso acontece bastante, é bem comum isso. Mas a gente precisa ter um nível de consciência nosso um pouquinho maior para poder enxergar isso. É fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou precisar de ajuda de alguém para poder enxergar melhor o que está acontecendo, o que é meu, o que não é meu. É um processo que às vezes pode demorar um pouco, mas ele é muito importante. Se eu não sei o que eu realmente gosto, eu vou começar a agir, porque todo mundo está fazendo, só que lá na frente eu vou sentir. Lá na frente alguma coisa vai ficar estranha, não vai fazer sentido, e às vezes eu não vou nem entender o que está acontecendo, por que isso tá, eu estou me sentindo assim, entendeu? Mas o que você trouxe é perfeito. Josinete, nossas escolhas são influência de fatores sociais. Totalmente. Nós vivemos em sociedade, para a sociedade, por uma sociedade. E ela influencia muito a gente. Carol falou, talvez não seria o termo culpar-se, talvez responsabilizar-se, sendo bom ou ruim. Perfeito. Para mim é uma questão de palavra mesmo, de termo. Eu não gosto de usar a palavra culpar, se culpar, porque eu acho que ela é bem negativa e ela não acho que ela possibilita algo muito positivo para a gente trabalhar. Agora, responsabilizar eu já acho que talvez encaixe melhor, pelo menos para mim. Amanda concorda comigo, bacana. Júlia Marquezin, muito bom o comentário dela. A chave é a reflexão sobre os atos e não a culpa em si. Então, perfeito, eu preciso avaliar os atos, as escolhas que eu tive e não ficar a culpa que isso pode me gerar. Eu preciso olhar para aquilo, entender que faz sentido, não faz mais, beleza. Então eu vou pegar essa atitude, essa escolha e vou rever a escolha. Não vou ficar me sentindo culpado e tentar rever uma culpa porque realmente não faz muito sentido. Deixa eu ver. Acho que eu pulei alguma coisa aqui.
Tá, acho que eu vou ler um comentário aqui. A Lígia comentou aqui atrás, se a gente faz uma coisa X porque quer afetar negativamente alguém, a gente não fez errado? A gente sabendo que seria negativo e escolhendo a coisa errada, nós estamos errados? Errados sem aspas, não vai mudar me culpar, mas vai me ajudar a não fazer mais. Não sei se eu entendi muito bem, Lígia, mas acho que a sua ideia é assim, eu escolhi fazer o mal para alguém, e isso não é bom. Então, assim, conscientemente eu quero fazer mal para alguém e aí eu não posso considerar que isso seja errado. Eu acho que você tenha levado para esse lado. Eu penso assim, uma questão de ética, comportamento, enfim. Se eu estou fazendo mal para alguém conscientemente porque eu quero prejudicar aquela pessoa, isso não é certo. Socialmente isso não é certo, não é o ideal, a gente não busca isso. Na verdade, a gente vai contra isso. Concordo plenamente. O que eu quero dizer é que, assim, se aquela pessoa está buscando o mal, é porque ela não consegue enxergar o bem. E aí, quando eu digo que ela fez o melhor que ela poderia, não é que ela fez o certo, não é que ela está correta em fazer o mal, mas é que, na verdade, a vida dela, as possibilidades, as escolhas dela, mostram que para ela o melhor é fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo que provavelmente seja, não sei, espero que seja bem interpretado, mas é a mesma coisa que eu falar, pelo menos eu vejo dessa forma. Mesma coisa que eu falar que, sei lá, um adolescente que está roubando. E aí eu não acho certo roubar, sou totalmente contra crimes e tudo mais, acho que tem que responsabilizar, tem que ter algum tipo de punição e tudo mais. Mas eu olho para ele e falo, putz, ele está roubando. E aí ele está roubando porque para ele aquilo é o certo. Porque a vida dele mostrou que ele tem que fazer aquilo. Porque as escolhas, as influências dele mostraram que ele tem que fazer aquilo. É certo? Socialmente não é certo. Mas é o melhor que ele pode fazer, no sentido de que a vida dele só mostrou aquele lado, ou ele só consegue enxergar aquele lado. Se ele não consegue enxergar um outro lado, eu não consigo dizer que não foi o melhor que ele fez, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Essa questão talvez seja até um pouco polêmica, mas talvez dê para explicar um pouquinho melhor. Deixa eu ver, mais comentários. Cadê? Muito top, Daniela. Carla falou que está travando um pouquinho. Natália trazendo uma frase de Rogers, que é quem eu uso muito de base para as minhas ideias. Quando me aceito como sou, eu posso mudar. É um conceito básico até das ideias do Rogers, que é um humanista, quem desenvolveu a abordagem humanista, basicamente, que é literalmente a ideia de que eu não vou conseguir mudar se eu não conseguir me enxergar primeiro. Não adianta eu querer ficar mudando, e se eu não consigo olhar para quem eu sou e falar assim, tá, mas o que eu quero, o que eu sou, para onde eu vou. Basicamente assim, essa ideia eu acho excelente, a Natália trouxe muito bem. Legal, Natália. Júlia, vivendo em um mundo imediatista, como parar para refletir sobre as decisões presentes e futuras e quebrar esse ciclo? Realmente, Júlia, é muito difícil. A gente quebrar qualquer ciclo é difícil, a gente sair de qualquer rotina é muito difícil. Mas a gente precisa buscar meios que facilitem isso. Então, por exemplo, e aí cada um pode pensar em várias formas. Então, por exemplo, a nossa vida é feita de escolhas que são preferências que a gente dá. Eu posso fazer uma escolha de, sei lá, toda sexta, toda quinta, eu vou no cinema. Estou dando um exemplo. Só que eu posso mudar isso e falar, não, eu não vou no cinema toda sexta. Eu vou uma vez por mês no cinema e as outras semanas eu vou pegar um momento de descanso, de relaxar, por exemplo. Então, assim, tentar substituir alguma das tarefas que a gente tem por um momento desse. É fácil? Muitas vezes não. A gente normalmente tem uma rotina que ela não permite espaço para nada, que ela não permite a gente se cuidar, muito menos se olhar. Mas a gente precisa encaixar isso de alguma forma. É igual guardar dinheiro. Se eu olhar o guardar dinheiro como um subterfúgio, algo meio que não é necessário, eu nunca vou guardar. Se eu olho o guardar dinheiro como se fosse até uma dívida, se eu coloco ele lá na minha planilha, ó, isso aqui é uma dívida, tenho que guardar tanto por mês, é mais fácil. Então eu preciso tentar incluir na minha rotina, no meu meio, alguma coisa, de alguma forma que vai me permitir isso.
E aí cada um pode encontrar o que for. Eu posso começar a fazer yoga, eu posso começar a fazer alguma atividade que me dê essa possibilidade, eu posso tirar algo da minha rotina e encaixar um momento sozinho em casa, refletindo e pensando. Eu posso ir dormir mais cedo, entre aspas, e não assistir aquela novela ou aquele filme. Na hora que eu deito, eu paro para ficar refletindo um pouco sobre isso. Enfim, no horário do almoço, eu posso tirar 10 minutos para ficar no meu canto quieto, pensando um pouco na minha vida. Enfim, cada um vai achar um espaço mais fácil, mais adequado, que faça mais sentido para poder incluir isso. É possível? É. Difícil? Com certeza. O ritmo que a gente tem hoje é muito, muito complicado e a gente precisa tentar olhar com isso de alguma outra forma. Mas, enfim, aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar essa nossa sociedade ansiosa. Deixa eu ver mais comentários. O pessoal falando que quer o livro. Adriana falando que tem que sair. Que pena, Adriana, mas boa aula, tá indo para a faculdade. Depois a live vai ficar salva aqui também. Luiz Augusto, obrigado. Clarice, 10º período de psicologia. Está preocupada e ansiosa com o mercado de trabalho e as decisões que vai ter que tomar. Faz um pouco parte, né? Carlos Eduardo, legal. Deixa eu ver. Minha mãe dando parabéns. Muito obrigado. William concordando. Carlos, 2º semestre de psicologia. Que legal. Muito bom. Luiz também falando que vai ter que sair. O pessoal meio que está saindo, alguns estão saindo, mas tem bastante gente acompanhando. Eu vou fazer, pessoal, mais uns 10 minutinhos, mais ou menos, que aí depois eu vou passar alguns recados e vou sortear o livro. Então, para não passar muito do nosso horário, eu não vou estender muito mais aqui a nossa discussão, tá? Toda escolha tem um lado bom ou ruim, faz parte do nosso processo de crescimento. Perfeito, Andréia trazendo essa ideia. Ismailda falando que gostou da abordagem, vai ser minha colega, que bacana, vai ser muito bem-vinda. Aline, eu falei que a minha abordagem é humanista, que eu trabalho. Mudar dói, mudar é difícil e às vezes dói, exatamente. Amanda Santos entrou, no caso minha esposa, muito bom saber que está presente aqui acompanhando um pouquinho também. Graça, porque algumas pessoas repetem os mesmos erros? Muitas vezes, Graça, porque elas não conseguem enxergar que aquilo que ela fez trouxe algo negativo para ela. Isso é uma possibilidade, não dá para dizer que é sempre por isso. A gente pode pensar em várias opções. Eu posso pensar que eu cometi um erro, entre aspas, lá atrás, e eu não consigo enxergar onde foi que eu errei, entre aspas. Então, assim, eu tomei uma decisão que minha vida bagunçou, e eu não consigo enxergar aonde foi exatamente a raiz do problema. Aí eu não consigo mudar. Se eu não sei aonde foi exatamente, eu não sei o que eu faço para mudar. Ou então, eu posso olhar para trás, enxergar e falar, essa não foi a melhor atitude, mas eu não consigo ver outra opção. Eu olho e penso, tá, eu vou fazer o que agora? E eu não consigo enxergar, eu não consigo ver opções para mudar, eu não consigo ver outros caminhos. A gente pode pensar em várias opções, mas aí depende muito de cada um, depende muito da história, dos modelos e tudo mais. Então é difícil a gente dar uma posição e falar que para todo mundo é assim. Pode variar bastante, tá? Vanessa Araújo chegou agora. Ó, Vanessa, difícil assim, né? Chegou agora quase no final da nossa live. A gente está falando sobre escolhas. Temos mais uns 15, 10 minutinhos de live, mais ou menos. Deixa eu ver. Júlia falando da interação. A nossa ideia, até respondendo aqui a Júlia, é nas lives ter a interação. O nosso propósito de fazer a live é acompanhar com o pessoal que está junto aqui, ler os comentários, tirar dúvida, fazer literalmente um bate-papo. Porque se não fosse para fazer o bate-papo, eu gravava e publicava aqui, ponto. A ideia é ter bate-papo sim. Então, é fundamental na live que vocês comentem, até para ficar uma coisa mais dinâmica, eu não ficar só falando aqui, vocês só assistindo. Kátia, excelente, o pessoal marcando outros amigos. Rosimeire, eu acho que toda escolha é boa. É aquilo que dei conta de fazer naquele momento com os recursos que eu tinha. Acho que resumiu perfeitamente a ideia que estou querendo trazer, Rosi. Muito bom. Rosana, estudante de serviço social. Que legal. Muito bacana. Juliana, pena que chegou agora. Minha abordagem é humanista. Trabalho com humanista. Abordagem centrada na pessoa.
Adriele, todo erro é errado? Acho que a gente vai até entrar numa questão talvez um pouco filosófica do que é errado e tal. Mas como eu falei, depende do meu ponto de vista. Eu lá atrás, eu olho para algo que aconteceu e eu posso entender que eu fiz o que eu achava que era melhor, então eu não posso considerar que seja um erro. Porque naquele momento, para mim fazia sentido aquilo, com os recursos que eu tinha, o que eu poderia fazer era aquilo. Hoje, se eu olhar para aquilo e não fizer nada, talvez seja um erro. Então eu posso olhar para aquilo, entender o que aconteceu, entender as circunstâncias que estavam em volta de mim, e aí eu vou fazer isso, eu vou pegar isso e vou mudar. Agora, eu pegar e simplesmente ficar reproduzindo, aí eu posso talvez considerar que é um erro. Mas eu acho que a gente vai entrar numa questão até filosófica do que é errado, do que não é, mas que às vezes não é muito produtivo. Eu posso considerar que foi um erro, mas eu posso não focar em um erro, não focar na palavra erro, ou não focar nas consequências do erro. Eu posso pegar aquilo e focar no que eu vou fazer com aquilo. Acho que isso é muito mais importante. Elia Cruz, eu faço minhas escolhas e depois eu penso no que eu fiz. Poucas vezes me arrependo. É uma possibilidade, Elia. Eu acho que não existe um modelo. Todo mundo tem que fazer assim. Pensa e age. Tem gente que age até meio por instinto, talvez, ou por experiências já passadas, que você age meio que, eu acho que vai ser por aqui. E eu vou. A coisa dá certo. Não tem um modelo. Perfeito. Cada um vai identificar o que faz mais sentido para si, como que vai conseguir lidar melhor, como que vai fazer as escolhas e tudo mais. Eu acho que não tem um modelo, eu acho que isso que é o mais importante. Beatriz, quando faço uma escolha, eu fico pensando se fiz certo ou errado. É importante pensar, mas tem que tomar cuidado para não ficar pensando demais. Tudo em excesso faz mal, até essas reflexões, esses pensamentos. Então, fiz a atitude? Fiz. Como eu consigo saber se ela me fez bem ou não? Eu preciso ter um resultado. Se eu fiz uma atitude hoje e não deu em nada, não adianta eu ficar pensando e me martirizando de vai dar certo, vai dar errado. Isso talvez seja muito mais voltada para uma ansiedade. Também não dá para a gente generalizar, dizer, não, é ansiedade, ponto. Mas não adianta muito ficar pensando e não prestar atenção na prática, no que está acontecendo. Celi Moura, excelente. São Luís do Maranhão, que legal, muito bom. Amanda Santos, não sei o que é mais difícil, entender nossas próprias escolhas ou aceitar os resultados delas. Eu acho que é muito pessoal essa dificuldade, mas eu acredito que seja mais difícil, num geral, eu vejo as pessoas com mais dificuldade de entender as escolhas que elas fizeram. Elas não conseguirem enxergar por que fizeram aquelas escolhas. Eu acho que isso é mais comum. Mas varia. Cada um, enfim, tem sua história, sua vida, então isso pode variar bastante. Ismailda agradecendo que gostou da live, que bacana. Vanessa Araújo, sobre escolhas, um ótimo tema, bacana. Todo momento lidamos com escolhas, acho que o ponto mais difícil da escolha é ter que abrir mão de outras boas possibilidades. Bacana, é um outro ponto muito legal esse que a Vanessa levantou. Escolha, como eu falei lá no começo, a gente faz a cada segundo. E escolha nada mais é do que preferir algo diante de outras opções. Então, sempre que a gente escolhe algo, a gente está deixando milhões de opções para lá. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui assistindo a live poderia estar assistindo TV, assistindo filme, fuçando na internet, comendo, descansando, no telefone, no WhatsApp, enfim, fazendo dezenas de coisas, mas escolheram estar aqui. As escolhas, elas também envolvem muita questão de maturidade. Muita coisa que eu escolho, às vezes eu vou escolher porque, na verdade, eu não consigo ficar sem. Então, eu vou escolher, sei lá, eu prefiro assistir filme até tarde do que dormir, porque eu não consigo ficar sem aquele filme, ou não consigo ficar sem aquela série. Mas aí eu estou me prejudicando porque eu estou dormindo pouco, sabe? Então, também envolve bastante maturidade, que eu acho que é um pouco isso que a Vanessa está trazendo. A dificuldade de abrir mão de outras coisas por uma. E a escolha é basicamente isso, né? É perfeita essa ideia da Vanessa. Deixa eu só ver se tem algum outro ponto aqui. A gente já falou sobre certo e errado também. Eu acho que basicamente eu consegui trazer as ideias que eu estava pensando. A gente já está com uma hora e pouquinho de live. Bacana.
Eu acho que dá para a gente já ir encerrando. Eu tenho alguns recadinhos rápidos e o sorteio do livro para a gente poder finalizar. Vamos lá, pessoal. Sônia está falando live perfeita, obrigado. Agradeço imensamente todo mundo que está aqui. Alguns recadinhos rápidos, pessoal. O congresso ele é a semana inteira. Hoje a gente vai ter mais 2 lives, uma às 7 horas, falando sobre 12 áreas da psicologia, com a Priscila Navarro, e às 21 horas com a Pamela Magalhães, falando sobre se dá para ganhar dinheiro com psicologia. Também é um assunto bem bacana. Hoje vai ter essas 2 lives, só que a semana inteira a gente vai ter live o dia inteiro. Eu deixei até aqui o link do evento, que está falando todas as lives que vocês podem acompanhar e ver quais vocês querem assistir e tudo mais. Algumas dúvidas que o pessoal tem perguntado. Todas as lives elas vão ficar salvas aqui na página. Assim que ela termina, como essa daqui, ela vai ficar salva na página para quem quiser assistir a qualquer momento. E provavelmente durante a semana eu vou começar a colocar elas no YouTube também. Não vou prometer prazo, porque eu não sei com que velocidade eu vou conseguir jogar isso para lá, mas todas elas vão para o YouTube também, e quem quiser pode acompanhar por lá depois. Mais dúvidas? Eu vou fazer o sorteio agora, só para quem não tinha visto. Sorteio desse livro aqui, A História da Psicologia, da editora MeBooks, que é uma das nossas parceiras aqui para o Congresso. Eu vou sortear, para quem não viu, o livro, eu vou sortear para alguém que tenha confirmado presença no nosso evento. Eu criei um evento com todas as informações do congresso. Quem confirmou presença por lá, vai ser dali que eu vou tirar o sorteado, tá? Só para vocês saberem. Se alguém não confirmou, correr lá, de repente pode ganhar. Já falei que vamos ter as lives. Outra coisa bem importante que bastante gente perguntou. A gente vai disponibilizar certificado para quem quiser das lives que vão ter no congresso. Como que vai acontecer? A gente vai pedir para quem quiser certificado mandar um e-mail para a gente, que é o nosso e-mail é maispsicólogos@gmail.com. Depois eu vou deixar aqui embaixo também registrado. Mandar um e-mail falando quais as lives assistiu, que você quer o certificado, e eu vou pedir para vocês mandarem um resumo dessas lives, com o que acharam, como foi o tema, o que gostou, não gostou, o que isso te agregou, enfim, fazendo um resumo do que foi para vocês essa live, e aí a gente vai gerar certificado para vocês a partir disso. Os certificados provavelmente a gente vai começar a encaminhar só na semana que vem. Porque como a gente está tendo live todo dia, praticamente o dia inteiro, a gente não vai prometer já fazer isso a cada dia. Então só no final que a gente vai encaminhar para quem mandar um e-mail para a gente. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gabriele, parabéns. Laila falando que quer o livro. O pessoal querendo o livro. Expectativa para as próximas lives. Que bacana. Antes do sorteio, eu queria mais uma vez agradecer muito todo mundo que está acompanhando, que acompanhou aqui a live, que fez pergunta, que interagiu e tudo mais. Sem vocês, isso aqui não fazia sentido. Não faria o menor sentido eu estar aqui falando para ninguém. Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, por todo mundo que acompanha a página, que curte, que comenta, que interage com a gente. A ideia da Mais Psicólogos é trazer informação e aproximar a psicologia do maior número possível de pessoas que a gente conseguir. E a gente tem conseguido fazer isso muito por causa de todos vocês. Todo mundo que compartilha, que comenta, que fala para um amigo, enfim, que divulgou o congresso. Então a gente tem conseguido fazer isso por causa de vocês. Agradecer mais uma vez, como eu falei, tem muita gente para agradecer, eu não vou falar o nome de ninguém, mas especialmente a Harmony, que é onde eu estou aqui nesse momento fazendo essa live, e a gente vai ter algumas outras também. A MBooks, que disponibilizou a gente para o livro, para fazer o sorteio. Enfim, todo mundo sinta-se mais do que agradecido por tudo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou entrar aqui no evento para fazer o sorteio do livro. Quem não viu ainda, sorteio História da Psicologia. Se eu sortear alguém que não estiver na live, não tem problema, a gente entra em contato para poder encaminhar o livro depois. Seria legal se tivesse, mas vamos dar uma olhadinha. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui. 1.180 pessoas confirmaram presença no evento. E vai ser uma dessas que vai ganhar o livro. A gente vai ter mais 3 sorteios durante o congresso. Vão ser 2 lives que a gente vai informar ainda quais vão ter sorteio. E a última live do congresso de encerramento também vai ter. Então, fiquem acompanhando, acompanhem as informações aí, que a gente vai ter mais livro para sortear durante todo o congresso. Já estou aqui na lista, eu não vou conseguir mostrar para vocês, infelizmente.
Mas vou ver se eu tiro um print, depois eu publico aqui. Mas agora ao vivo eu não vou conseguir mostrar. Eu estou aqui no evento, como eu falei, tem 1.188 pessoas que confirmaram presença no evento. Eu vou rolar aqui para aparecer todo mundo e aí vou sortear alguém que será o ganhador do primeiro livro do sorteio. Como eu falei, a gente vai ter mais 3 sorteios com outros livros para serem para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu vou olhar para cá, deixa eu abrir, acho que agora já foi todo mundo. Desejo sorte a todo mundo, vamos fazer o sorteio, vamos ver quem que vai ganhar. Opa, peraí que deu um errinho aqui. Vamos lá, espero que quem ganhe... Seria, como eu falei, seria muito legal se estivesse online, mas acho um pouco difícil. Vamos ver, vamos rodar aqui. E quem ganhou foi Fabiane Sabino. Fabiane Sabino, ganhadora do primeiro livro aqui que a gente está trazendo de sorteio, História da Psicologia. Se a Fabiane não estiver aqui ou não ver, eu vou entrar em contato com ela, vou mandar mensagem para ela. E aí ela foi a primeira ganhadora aqui do nosso sorteio. Bom, pessoal, quem não ganhou, como eu falei, a gente vai ter mais sorteio. Acompanhe as próximas lives que a gente vai ter mais livro para sortear. Como eu falei, agradeço imensamente todo mundo que acompanhou, que está acompanhando, que vai acompanhar as próximas lives. O que vocês precisarem, só mandar mensagem aqui, eu mesmo que sou responsável pela página que respondo. Eu tenho uma página profissional, que é Psicólogo Rodolfo Sampaio mesmo, mas aqui na Mais Psicólogos eu que fico responsável também. O que vocês precisarem, só mandar mensagem aqui que a gente conversa, troca ideia, se puder ajudar de alguma forma, a gente se ajuda porque a ideia é essa. Muito obrigado a todos, como eu falei, nossa, é muito bom ter vocês aqui para compartilhar um pouquinho de informação. Espero que vocês gostem do congresso, que vocês gostem das próximas lives, que traga conhecimento e informação para todo mundo. E oficialmente o congresso está aberto. Espero que todo mundo goste. A gente se vê, eu também vou fazer mais 2 lives no congresso, a gente se vê então mais para frente. Desejo uma boa noite. Como eu falei, temos mais 2 lives hoje. Quem puder acompanhar vai ser muito bem-vindo. Boa noite a todos, bom finalzinho aí de segunda e uma ótima semana para todos nós. Tchau, tchau, pessoal.